sejam bem-vindos. Começa agora mais um programa Direito na TV, aqui nessa linda e bela laguna, no nosso estúdio de verão da UniTV-SC. Hoje nossos convidados vão falar de um tema pessoal que eu tenho certeza que não só aqui da região de Laguna, mas de toda a nossa região vai querer saber. Com a doutora Patrícia Vieira Cardoso, ela é a vice-presidente da OAB aqui de Laguna, e o doutor Rafael Giassi, ele é presidente da Comissão do Meio Ambiente e também advogado da Flama. Doutores, muito bem-vindo ao nosso programa Direito na TV. É a primeira vez, né, que a gente recebe, e também aqui no nosso estúdio de verão. Né, doutora Patrícia, eu não poderia deixar de convidar a nossa vice-presidente tão atuante aqui da OAB Laguna. Bem-vindos. Muito obrigada, Magali, pelo convite, a UniTV também, queremos agradecer o convite pela subseção e também quero já estender os cumprimentos a quem nos acompanha, também a todos e a todas que estão acompanhando. Magali, muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a quem está acompanhando de casa e é uma satisfação estar aqui presente para poder conversar sobre esse assunto de tamanha relevância. Então, e é isso que eu quero passar para o pessoal de casa. A importância do nosso assunto de hoje, porque repercutiu muito, né, na região de Tubarão, mas principalmente aqui na cidade de Laguna, esse assunto, que foi uma ação popular que impetraram contra o município de Laguna, juntamente com alguns órgãos, né, de meio ambiente, acho que seria o Chico Mendes, a Flama, seria isso, né, para que não fosse realizado os eventos, os megas eventos, aqui na orla da Praia de Laguna, entre aqui aos Moles, onde a gente está, até ao Iró, né, seria mais ou menos isso. Eu até tirei um trecho para a gente entender e passar um pouco para o pessoal de casa, doutores, que esse pedido, na verdade, é para que a prefeitura fosse impedida de ceder gratuitamente ou não o uso da praia e da orla para a realização desses, né, megas eventos. E segundo o doutor Daniel Halpe, que é o juiz federal da primeira vara aqui de Laguna, que foi proferida ali no dia 12 de janeiro, dessa ação popular, ele negou, né, esse pedido da ação popular, e ele falou, entre outras palavras, que as manifestações desses órgãos envolvidos e as provas apresentadas, elas não há como se ter certeza ou ao menos uma comprovação razoável dos supostos danos ambientais referidos, tampouco a existência de relação de causalidade entre os eventos realizados e a mortandade dos animais marinhos. E aí, doutores, essa situação que eu gostaria de ver, porque assim, é importante os eventos, e Laguna é conhecida, né, por esses eventos que são realizados no verão, e ao mesmo tempo tem a preocupação do meio ambiente. E eu gostaria de começar, doutora Patrícia, né, perguntando para a doutora qual seria a importância das instituições, tanto públicas quanto privadas, para a realização desses eventos. Então, Magali, a OAB, ela é uma instituição democrática, ela busca garantir os direitos dos cidadãos e também proteger o meio ambiente. A OAB, ela é voltada, então, à proteção dos direitos e, como instituição, cabe à OAB participar do processo de discussão, né, abrindo para a população a participação da OAB nesse cenário. E justamente, como você acabou falando, esses mega eventos são importantes para a Laguna. A nossa cidade é uma cidade turística, nós entendemos, né, a importância do desenvolvimento econômico da cidade para a classe empresarial, mas também entendemos os anseios também da população, para os moradores, também o meio ambiente. Então, a instituição OAB, ela é muito atenta, está muito atenta a esses eventos e a toda essa movimentação dessa ação popular. E a função aqui da OAB, então, é justamente trazer e participar dessas discussões. A OAB, ela tem um posicionamento, doutora, quanto à relação ao, digamos assim, os lados? Não, a OAB, ela não tem um posicionamento, né, nem contrário nem a favor. Como instituição democrática, o que nós possibilitamos é o debate e também a participação da OAB
juntamente com os órgãos e também com a população para privar, né, e proteger o meio ambiente e também os cidadãos. Doutora Rafael, pode complementar, doutora Rafael. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona a relação e o trabalho, né, a competência dos órgãos públicos envolvidos nessa ação popular, né, e o papel de cada um. Essa ação popular, ela foi ajuizada, foi impetrada contra alguns órgãos públicos, dentre eles União, município, Fundação Lagonense do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio. Qual que é o papel de cada órgão nessa ação e nessa problemática de gestão desse território, né? Eu sempre inicio essa discussão lembrando que todo órgão público ele está vinculado à legalidade administrativa, né? Ou seja, poder público, seja na esfera federal, estadual ou municipal, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Se ele for além disso, ele está cometendo um excesso de poder e logo os envolvidos, os responsáveis por isso, podem ser punidos na esfera criminal e de improbidade administrativa. Então, cada órgão tem o seu papel, né, nessa situação. Como que isso funciona na prática, né? Aquela velha música, né, que se enquadra muito bem nesse caso, cada um no seu quadrado, cada papel tem a sua função. A União, por ser titular da área, e por que ela é titular? A Constituição Federal ela estabeleceu que a União ela é titular das áreas dos terrenos de marinha e acrescidos. Quais são essas áreas? Delimita uma linha do pré-mar médio de 1831, que a gente chama, e traça uma linha paralela 33 metros para dentro da costa. Isso se chama terreno de marinhas e acrescidos. Só para o pessoal de casa entender, pegamos a faixa de areia da praia, 1000 e... É uma delimitação feita pela própria Secretaria de Patrimônio da União, Sim. baseada numa linha do pré-mar médio. É a média das marés de 1831, certo? Então eles delimitaram essa linha costeira e 33 metros para dentro da costa são chamados de terreno de marinha e acrescidos. Essa faixa, ela é uma faixa de domínio da União. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, a quem compete gerir essa área, no primeiro momento é a União pela lei. Sim. Ao município, né, e aí depois eu vou falar as relações entre os órgãos envolvidos, ao município compete autorizar o espaço e uso de bens públicos municipais. Que não seria a orla. Isso. No primeiro momento isso é da União, isso está estabelecido pela legislação vigente. E no segundo momento, o que compete ao município é a gestão desses bens públicos municipais. Quais são esses bens públicos? Vias públicas municipais, praças públicas municipais. Isso compete à prefeitura a autorizar. Ok, e aos órgãos ambientais? Onde eles entram nisso? Os órgãos ambientais ele tem um regramento específico. É um regramento que parte da Lei Complementar 140 de 2011. Essa lei ela definiu a competência de cada órgão na esfera federal, estadual e municipal sobre a autorização, qual órgão compete a autorizar determinado empreendimento ou atividade. A gente chama assim, vamos facilitar para o pessoal que está vendo de casa. Atividade licenciável, a gente vai chamar nesse termo, certo? Então, qual órgão no seu nível, estadual, federal ou municipal, compete licenciar determinada atividade ou empreendimento previsto na legislação como uma atividade licenciável? Entendi, doutor. Então, é mais ou menos, basicamente, cada um no seu quadrado, Exato. Digamos assim. Eu vou ter que fazer um intervalinho comercial, doutor, porque eu também quero saber, né, tenho muitos questionamentos com relação a isso, mas eu preciso parar um pouquinho o programa, fazer um intervalo comercial e lembrando que o nosso estúdio de verão tem o apoio de Boião Restaurante Choperia, tradição e qualidade desde 1975, Sulbetnet Apostas Esportivas. Temos também o apoio da Adriana Camilo, corretora de imóveis, e também La Linda Closet, que hoje veste essa apresentadora. Sigam nas redes sociais, _Linda Closet. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos
voltamos com mais um bloco do programa Direito na TV e hoje estamos conversando com a doutora Patrícia Vieira Cardoso, vice-presidente da OAB aqui de Laguna, e Rafael Giassi, ele é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e também advogado da Flama. E era com o doutor Rafael que nós encerramos o bloco anterior, falando justamente que cada um no seu quadrado, né, doutor? Cada órgão é responsável pelo seu pedacinho. O doutor poderia complementar? Exatamente. Essa lei complementar, apenas para resumir para o pessoal, ela estabeleceu quais são as atividades licenciáveis pelo IBAMA, quais são as licenciadas pelo município, no caso da Fundação Lagunense do Meio Ambiente, e residual ao Estado, Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina. IBAMA, a lei estabeleceu. Do município, atividades que causam impacto local. Isso está previsto numa resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Essa resolução estabelece quais atividades são licenciáveis pelo órgão municipal. E nesse caso dos eventos, não há um enquadramento desses eventos nessas atividades. Então, para esse evento, para esse tipo de licenciamento, ele está dispensado do licenciamento pelo órgão ambiental. Entendi. Porém, quando um evento causar impacto direto em uma, por exemplo, área de pressão permanente, ou quando uma situação houver um corte de expressão de vegetação nativa ou até um transplante butiazeiro, isso demanda uma autorização do órgão ambiental, certo? Sim. E esse tipo de situação ocorreu em alguns eventos que ocorrem... Eu ia perguntar, ocorreu algum que... Teve um evento que ocorre sobre as praias aqui do município e que demanda essa autorização, e aí volta a situação. O órgão ambiental autoriza, aplica condicionantes ambientais que o empreendedor tem que seguir, e se ele descumprir as condicionantes, ele vai ser autuado, vai ser multado, vai sofrer sanções administrativas, multa, embargo. Então é esse tipo de situação. Boa parte dos eventos, eles ocorrem dentro da área pública ali da praça e na via pública, então eles não precisam nem dessa autorização para intervenção em uma área de pressão permanente. E bom lembrar também que o município e a União, eles firmaram um termo de gestão da Orla Marítima, que faz parte do projeto Orla Marítima da Secretaria de Patrimônio da União. E a União cedeu aquele espaço de terrenos de marinha acrescidos ao município de Laguna para o município fazer essa gestão. Então, na prática, quem acaba cedendo e autorizando esses eventos é o próprio município, já que a União, por meio de lei, a Lei 13.240/2015, se eu não me engano, ela pode autorizar a cessão desse espaço público, inclusive para atividade de exploração econômica. Cede ao município, o município assina esse termo e esse termo passa à gestão municipal. Então, o que se precisa ser feito, apenas para resumir? A autorização do município, que o município precisa autorizar a cessão desse espaço público ao particular, e verificar a necessidade de licença ou autorização do órgão ambiental competente. Na verdade, essa seria então a liberação. O que o pessoal precisa para ter a liberação desses órgãos competentes ou não, seria isso que o doutor listou. Isso, dentro da legislação ambiental e da legislação urbanística e também de patrimônio da União, é isso que a lei autoriza a fazer, seguindo esse trâmite, seguindo as autorizações dos órgãos competentes, que inclusive está na decisão da Justiça Federal, a decisão liminar. Não haverá problemas de legalidade contra esse tipo de evento, situação, se tudo estiver ok. E doutor, e com relação à Praça Seival, quais são os impactos que podem ocorrer ali nos grandes eventos na Praça Seival? Certo. Os impactos diretos, quando essa atividade é licenciável, passa por um processo de licenciamento ou autorização, eles são analisados pelo órgão ambiental competente e são estabelecidas medidas compensatórias, inibitórias e condicionantes ambientais. Quais são? Medidas para mitigar aquele dano que vai ser causado no ambiente e no entorno. Por exemplo, cercamento da área para não haver pisoteamento das dunas, não haver tráfico de pessoas e qualquer dano direto nessas áreas, deixar isso muito claro. O dano ele tem que ser direto e essa autorização tem que vir da legislação. A legislação tem que falar, olha, a esse órgão compete autorizar isso. E aí, quando acontece essa hipótese de incidência, esse enquadramento na norma, o órgão ambiental analisa e autoriza. No caso da Praça Seival, eles estão dispensados desse licenciamento, que é um bem público, não é uma área de pressão permanente, então dispensado do licenciamento, não tem corte, expressão de vegetação nativa, não tem butiá para ser transplantado. Então essa parte do órgão ambiental ela fica dispensada quando está só sobre a via pública, a rua e a praça. Impactos indiretos. Toda atividade humana ela acaba causando um ou outro impacto indireto. Então esse tipo de impacto não dá para o órgão ambiental autorizar, voltando àquilo que a gente havia conversado
na primeira parte, cada um no seu quadrado. Se o órgão passa esse limite dele de impacto direto, ele pode ser penalizado, né? Inclusive os servidores que emitem esse tipo de ato. Então, é bastante complexo, porque nós sabemos que o barulho, ele incomoda muito. Era esse o questionamento com relação, muitas vezes, ao barulho. Embora a gente saiba que no primeiro momento a gente acha, mas é o barulho. Aí a gente questiona, não, o barulho incomoda os vizinhos. E aí tem questionamento ambiental quanto ao barulho, não só para nós, seres humanos, né, doutor? Sobre esses impactos, especialmente em fauna marinha e também na fauna ali espécies que habitam as áreas de dunas, como a coruja buraqueira, lagartixa das praias, que é uma espécie endêmica que só vive nessas áreas de dunas. Esses impactos que o barulho pode causar, eles podem, talvez, competir melhor um instituto de pesquisa, uma universidade, fazer essa avaliação, e a gente até pede, como órgão ambiental, que nos tragam pesquisas relacionadas à área, porque a gente não tem esses dados e a gente não tem como exigir, por parte, pelo menos, da legislação ambiental em relação ao licenciamento, uma cobrança pelo barulho indevido. Porque, veja, é muito difícil o nexo de causalidade, comprovar esse nexo de causalidade entre o barulho e o dano causado no boto, o dano causado nas dunas, o dano causado nas espécies que vivem sobre essas dunas, para que se ajuize uma ação e proíba todos os eventos. Sempre voltando, dentro da legalidade administrativa, né? E a questão do barulho como prejuízo ao ser humano, ao bem-estar do ser humano, tem essa questão também que compete também, relacionada ao direito de vizinhança, que é uma questão de direito privado, né? Em relação se algo está incomodando a pessoa, ela tem meios de buscar isso para fazer cessar aquele barulho. Entendi, doutor. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Tem os questionamentos com relação ao ambiental, mas eu preciso fazer o intervalo comercial e preciso também lembrar o pessoal de casa e agradecer o apoio do Goião Restaurante e Choperia. Desde 1975, é tradição aqui em Laguna, Subetnet, apostas esportivas, e Adriana Camilo, corretora de imóveis. E também Lalinda Closet, que hoje me veste. Até daqui a pouquinho. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Direito na TV e hoje estamos conversando com o Dr. Rafael Giassi, presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da OAB Laguna, e a doutora Patrícia Vieiro Cardoso, que ela é a vice-presidente aqui da OAB Laguna. E a doutora Patrícia, que eu gostaria de fazer o questionamento com relação a essa ação, porque o pessoal está preocupado, principalmente o pessoal que gosta de fazer festas em Laguna. E também o pessoal que está preocupado com a preservação do meio ambiente, que eu acho que a nossa grande também pergunta e preocupação, e que devemos sim ter preocupação com o meio ambiente, já que a nossa região é muito rica e muito bonita. E a gente sim tem que preservar e respeitar os animais. Eu acho que cada ponto tem que ser bem esclarecido, né, doutora Patrícia? E aí é o questionamento dessa ação popular. Qual o objeto desse pedido, doutora? Então, a OAB, ela não é parte desse processo, nem autora e também nem ré. Como eu comentei já no início do primeiro bloco, a OAB é uma instituição democrática, que visa as garantias. E essa ação popular, ela visa a anulação dos atos lesivos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural. Temos mais algum ponto, doutor? Patrimônio público e moralidade administrativa. E a moralidade. E no primeiro ponto, onde foi negado pelo juiz da primeira vara federal da Laguna, a liminar. A liminar, ela buscava, o objeto da liminar era a proibição imediata de todos os eventos. Eles queriam interromper os eventos no primeiro momento. E, analisando as provas, do que foi trazido aos autos, o juiz, então, doutor da primeira vara civil da federal, acabou negando a liminar. Isso não significa, assim, para que os telespectadores acabem entendendo, que não significa que a ação acabou, né? Essa ação continua, é cabível de recurso. A negativa da tutela provisória, ela cabe recurso.
A ação, as partes réis vão também agora ter o prazo para se manifestar, autor também, então vai ter toda uma instrução probatória que ainda vai demandar bastante tempo e ainda também bastante recursos, provavelmente, né? Tudo isso a OAB acompanha, né, porque é de interesse da sociedade, a cidade é uma cidade turística, como eu já falava, e precisa, né, trazer eventos, mas também precisa contrapontuar com os danos ao meio ambiente e à população. E então a OAB sempre vai estar atenta para fiscalizar e para acompanhar e ajudar. E aí, nessa própria ação popular movida, o pedido principal também da ação é decretar a nulidade desse ato lesivo ao patrimônio histórico, cultural, à moralidade, inclusive com penalidades, caso venha a ocorrer, com uma certa penalidade também em valores. Então, esse foi o objeto da ação, né, popular. Doutora Patrícia, com relação a esse, como a doutora Patrícia muito bem colocou, foi um pedido, há uma ação, ainda tramita a ação, para o pessoal de casa entender, doutora, tramita a ação, há uma ação, o que foi negado num primeiro momento foi um pedido liminar, para que fosse, né, interrompido, como a gente falou no primeiro momento. Cabe recurso, como a doutora muito bem falou, né? Exato. O recurso, ele, como tramita na vara federal, ele vai a Porto Alegre, o órgão superior é Porto Alegre, né, da Justiça Federal. E aí, pode haver essa mudança conforme o entendimento de Porto Alegre, doutora? Pode haver, sim, que cabe recurso. Né? Pode haver o entendimento, a modificação no TRF da 4ª Região, como também no decorrer do processo. Né? Ainda que a liminar seja mantida em grau superior, o processo ainda vai ter todo o seu trâmite, ainda há toda uma instrução probatória. Em liminar, às vezes acontece da parte juntar os documentos iniciais, né? Mas isso não significa que durante o processo não possam vir novas provas de ambas as partes e depois ter uma decisão final. Então, não é uma decisão definitiva, para ficar bem clara, não é uma decisão definitiva, é uma decisão provisória que cabe recurso e que também terá toda a instrução ainda processual para depois de uma sentença. Depois dessa sentença também ainda cabe recurso para as instâncias superiores. Doutor, o doutor colocou ali no intervalo que a gente estava conversando sobre o boto, na verdade, ele é patrimônio. O doutor pode explicar? O boto ele é considerado patrimônio? Hoje ele é considerado patrimônio imaterial aqui do município de Laguna. Tem uma lei própria que estabelece esse patrimônio, o boto como patrimônio histórico, cultural e imaterial. Então qualquer ato que seja lesivo contra esse patrimônio imaterial, no caso os botos, ele é cabível que qualquer pessoa, qualquer cidadão possa entrar com uma ação popular, como foi esse caso. E aí é isso que eu queria perguntar, doutor. Eu não sei se o doutor chegou, né, a ter acesso, enfim, à ação, porque a flama também é a parte também requerida, digamos assim, né, na ação. E aí, o que é alegado em prejudicial ao boto? Porque eu acho que a grande questão ali é o boto, sim, né? A gente até estava brincando. O boto passou procuração? Não. Mas, desculpa, mas é porque assim, a gente tem que questionar porque as pessoas de casa não entendem. E tem os órgãos que protegem o boto. Exato. Mas o que eles alegam? O que esses grandes eventos trariam impacto para o boto? Certo. A questão do boto é que ele é um patrimônio imaterial e como foi colocado inclusive na decisão ali liminar do juiz de primeiro grau, ele deixa claro que não há como, pelo menos por essa ação popular, talvez por uma outra, talvez se comprove, nexo de causalidade direto entre esses danos indiretos, esse barulho, digamos assim, esses ruídos causados pelo evento, e a causa de mortandade dos botos, porque a ação popular traz ali algumas fotos sobre essa questão da morte dos botos. Era isso que eu queria perguntar, eles trouxeram então fotos? Eles trouxeram... Só porque não há relação entre a morte ou o evento. Causa e consequência, exatamente. Não dá para se comprovar, pelo menos por este processo, inicialmente, né? Lembrando que isso é o início do processo, né? E ao final vai ter instrução probatória e depois a sentença. Não dá para se comprovar uma relação direta entre os eventos e a causa de mortandade dos botos e prejuízo dos botos. Como eu disse, a Fundação ela trabalha na preservação do patrimônio ambiental do município, mas sempre dentro da legalidade. Se nós sairmos dessa esfera, a própria Fundação pode ser penalizada. Doutor, o doutor colocou lá no primeiro bloco, que me chamou a atenção rapidamente, né?
que não teria ainda um estudo com relação a esses impactos também, que não se sabe. Não seria a hora de fazer realmente um estudo aprofundado, já que o boto tem a importância, né, em Laguna, enfim, cultural, patrimonial, enfim, ele é a figura principal, digamos assim, de Laguna. Não seria interessante, rapidamente, doutor, para a gente poder encerrar o programa? A gente tem algumas demandas prioritárias ali na fundação, de estruturação e alguns grupos de trabalho, né? Por exemplo, Laguna, tu não tem ainda uma delimitação do que é área de exposição permanente ou não, né? APP. Sim. Então, a gente está no início de um trabalho ali de crescimento e de evolução. Essa parte dos botos, como eu disse, por parte da fundação não há um estudo, mas há instituições de pesquisa que fazem esse trabalho. Há exemplo, por exemplo, da UDESC. Já tivemos a oportunidade de conversar com eles e tentar trazer essa situação dos botos ali para dentro da fundação, para tentar trabalhar alguma forma de se preservar melhor esse cenário. No momento atual, pela legislação que existe, a gente não tem como simplesmente ir lá e proibir um evento dizendo que isso causa impacto no boto. Porque ainda não temos estudo, não tem provas, pelo menos, né, por parte da fundação. Talvez algum instituto de pesquisa já tenha esses estudos, e eu volto a repetir, peço para que compareça a fundação, traga essas pesquisas, esses estudos, que nós vamos receber para tentar trabalhar isso de uma melhor maneira para toda a sociedade, preservando o meio ambiente e também trabalhando pelo desenvolvimento sustentável do município. Com certeza, eu acho que é bem importante também, né, a cooperação da população, né? E doutores, muito obrigada, né? Infelizmente o nosso tempo é curto, muito obrigada pela participação. Como eu falei, e os doutores também, durante o programa, eu acho que a gente tem que sim se preocupar com o meio ambiente, sim com o patrimônio histórico e cultural, porque Laguna é muito rica, né? Em todos os aspectos, cultural, ambiental. Então, sim, tem que haver o cuidado, mas também tem que haver o crescimento também econômico e turístico, né, doutora? Isso. Mais uma vez, a gente só agradece, né, essa disponibilidade de vocês para passar para o pessoal de casa um pouquinho do que está acontecendo no município. Nós também agradecemos a oportunidade mais uma vez. E a OAB de Laguna está sempre à disposição da população para todas as discussões. O que não precisar, tanto a população que é contrária, quanto a população que é favorável, né, nós estamos à disposição de toda a sociedade lagunense para estar fazendo uma intermediação, para estar dando a nossa participação como instituição democrática, que também tem interesse no resguardo da garantia, né, dos direitos tanto dos cidadãos quanto do meio ambiente. Doutor? Agradecer a oportunidade, dizer que o nosso trabalho ali na Fundação Lagunense do Meio Ambiente, a gente vem trabalhando pelo desenvolvimento sustentável de Laguna. Nós queremos trabalhar com uma cidade modelo de desenvolvimento sustentável, né? E isso envolve, claro, uma discussão de toda a sociedade. Sempre haverão os dois lados, né? Quem é a favor, quem é contra. Isso faz parte do jogo democrático. A gente sempre pauta o nosso trabalho dentro da legalidade e nisso deixar para o telespectador que queremos transformar a cidade de Laguna como um modelo para as presentes e futuras gerações. Obrigada, doutores. E ao pessoal de casa também, nosso muito obrigado. E também gostaria de agradecer ao Boião Restaurante e Choperia, tradição e qualidade desde 1975, Sulbet.net, apostas esportivas, Adriana Camilo, corretora de imóveis, são nossos apoiadores da Estúdio de Verão, da UniTV, e também um agradecimento à La Linda Closet. Sigam as redes sociais, _Linda Closet, que hoje veste essa apresentadora. Até o próximo programa.